Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabiane Rezena, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters, e em nome da companhia gostaria de agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre como transformar a gestão do contencioso e potencializar a eficiência do seu escritório de advocacia, com a participação de Fernanda Serravite, consultora de capacitação na Thomson Reuters, e de Lisa Gama, executiva da área comercial também na Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que vocês podem ficar à vontade para enviar alguns questionamentos em nosso bate-papo, que nós tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que temos disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Gilisa Gama. Ei, pessoal, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Gilisa, eu atuo no setor comercial aqui da Thomson Reuters já há quase 10 anos e nessa trajetória eu tive a oportunidade de escutar e ajudar vários escritórios através das soluções tecnológicas da companhia. Passo agora a palavra para a Fernanda. Obrigada pelo convite, Fernanda, desse bate-papo aqui com você. Passo a palavra para você. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo para bater esse papo com vocês sobre um tema que é super relevante, super importante. Mais uma vez, obrigada pelo convite, Pabline, e obrigada, Gelisa, por topar fazer esse bate-papo aqui comigo. Eu sou a Fernanda Serravite, também sou formada em Direito e atuo hoje como consultora de capacitação do nosso time comercial, time aí que eu tenho parceria com a Gelisa. Nesse time, hoje, pessoal, a gente tem uma atuação a nível nacional. O que isso significa? Né? Que a gente está em contato diário com profissionais do direito das mais diversas áreas e dos mais diversos contextos. E nesse contato que a gente tem diário com esses profissionais, tem ficado cada vez mais claro, principalmente nos últimos anos, o quanto aliar a tecnologia à gestão do escritório, à rotina do escritório, tem potencializado efetivamente a eficiência desses profissionais, a produtividade deles e, consequentemente, os resultados do escritório. Então, é muito nessa linha que a gente resolveu bater esse papo com vocês hoje. Né, apresentar para vocês alguns dos principais desafios que a gente tem ouvido desses profissionais no mercado, que a gente tem escutado no nosso dia a dia, e apresentar como que a nossa solução de gestão jurídica, que é o Legal One, tem solucionado esses desafios rotineiros de uma forma bastante efetiva e simples. Eu vou passar a palavra agora para a Gelisa para ela começar a compartilhar a tela dela com vocês para falar do Legal One e trazer alguns pontos iniciais da plataforma que são super relevantes da gente ressaltar para vocês. Obrigada, Fernanda. Em 2018, a gente tinha a apresentação do Legal One e o Legal One é um sistema que já está há 7 anos no mercado, esse mês é aniversário dele. E em 2018, quando a gente colocava ponto de mobilidade com segurança para os escritórios de advocacia, era sempre colocado como um tema, como ponto de melhoria. Em 2019, já foi esse tema como necessidade, porque veio a questão de lei de proteção de dados, então os escritórios estavam buscando mesmo uma adaptação, né? E em março de 2020 veio a pandemia, e o que era somente um ponto de melhoria em 2018 virou um tema voltado para a sobrevivência, né? Então, você ter uma plataforma totalmente online, uma plataforma em que o usuário consegue acessar de qualquer lugar do planeta, através, né, do acesso à internet, virou algo extremamente necessário e com relação também à segurança, né, adaptação à segurança de proteção da lei brasileira e com relação também à lei de proteção de dados europeia. Então, o Legal One, através de qualquer navegador, tá? Eu vou iniciar aqui a apresentação do acesso à plataforma. Então, por qualquer navegador, o usuário consegue ter acesso ao seu banco de dados. O sistema ele está 100% em conformidade com a Lei de Proteção de Dados, criptografia no tráfego das informações, existem camadas de segurança com relação ao acesso. E aqui, já nessa primeira tela, a gente consegue ter 3 módulos, e são 3 módulos já de diferenciais do Legal One. O primeiro dá para o usuário uma gestão de ponta a ponta do escritório, não só uma gestão jurídica, mas também toda uma gestão financeira. E a parte de conteúdo, com o selo da editora Revista dos Tribunais, onde o usuário consegue ter acesso
a fonte do direito de forma segura, de forma constantemente atualizada, principalmente o módulo de legislação é diariamente atualizado, e a parte também da biblioteca digital, em que o usuário consegue ter uma biblioteca exclusiva, personalizada, para criar, para né, ter as suas marcações, criar as suas notas, e conseguir também acessar de qualquer lugar que estiver. Algum ponto aqui, Fernanda, que você gostaria de complementar, que eu mostrasse aqui já de imediato? Não, tá ótimo. Eu só ia complementar que realmente esses dois pontos são muito relevantes quando a gente olha para o mercado e para as necessidades atuais do mundo jurídico, que é uma necessidade de ter uma gestão efetiva de ponta a ponta do negócio, de entender o escritório como uma empresa e também de ser constantemente um profissional que se atualiza, né, com conteúdos que são confiáveis, de fontes confiáveis, como é o caso da editora Revista dos Tribunais, que a gente tem grande orgulho de fazer parte do nosso grupo de empresas. Um ponto, quando a gente fala, pessoal, da não utilização de uma ferramenta, né, jurídica, de tecnologia, para apoiar no dia a dia, a gente percebe que o fato simplesmente de não utilizar uma ferramenta já traz alguns desafios para os escritórios. O primeiro dele, né, acho que fica muito claro para todo mundo, é a perda de tempo desses profissionais e o retrabalho com demandas que são muito burocráticas e repetitivas. A gente percebe muito o advogado, às vezes, gastando boa parte do tempo dele investindo em algo que poderia ser facilmente automatizado, ao invés de focar naquilo que ele faz de melhor, que é o trabalho intelectual, que é o pensar do mundo jurídico. Isso leva a uma sobrecarga desses profissionais, né? Uma rotina muito cheia, com muitas demandas, que leva, consequentemente, a um esgotamento físico e mental, né? A gente percebe que há um esgotamento muito desse profissional quando a gente conversa com os advogados no dia a dia. Isso implica, obviamente, no bem-estar desse profissional no dia a dia dele, de trabalho dentro do escritório, mas implica, consequentemente, também na produtividade desse profissional. Então, são diversos exemplos que a gente escuta aqui no nosso dia a dia de coisas que o advogado fica preso no dia a dia e que uma solução poderia apoiar. A gente trouxe aqui dois exemplos muito comuns que a gente escuta. O primeiro deles é quando o advogado ele tem que todo dia preencher peças que são muito simples, que são muito repetitivas de forma manual. Às vezes até deixa para o estagiário fazer isso, como, por exemplo, uma procuração, um contrato de honorário, uma declaração de hipossuficiência, onde basicamente a gente vai mudar a qualificação ali do cliente, mas que se a gente for parar para pensar, todo dia a gente gasta um tempinho preenchendo isso, e isso leva tempo desse profissional. Um outro exemplo que é muito recorrente aqui é o quanto eles gastam de tempo para gerar informações para envio para os seus clientes. Isso principalmente quando a gente fala de advogados que atuam voltado para pessoas jurídicas, ou seja, para outras empresas. As empresas têm exigido que os escritórios enviem de forma recorrente relatórios com informações de suas demandas, para que eles tenham controle disso também, e do trabalho que está sendo prestado. E quando essas informações elas estão disseminadas em lugares diferentes, em planilhas diferentes, o profissional acaba tendo um gasto de tempo muito grande, de energia também, para juntar isso numa planilha, para enviar para o cliente, para lembrar de fazer isso toda semana, todo mês, de 15 em 15 dias. Então, eu vou pedir para a Gilisa mostrar um pouquinho para vocês agora, nesses dois exemplos, como que a gente poderia fazer isso pelo Legal One e como que isso tornaria a rotina do advogado muito mais fácil. Beleza, Fernanda. Todos os módulos do Legal One, o usuário ele consegue ter o submódulo relatórios. Então, exemplo aqui dentro de processos, no submódulo relatórios, o sistema já traz já vários modelos, são mais de 50 modelos prontos. E o usuário ele consegue também criar aqui modelos personalizados, estruturando nas colunas de acordo com a demanda, a exigência, né, do cliente do escritório, e também consegue aplicar filtros dentro dos relatórios prontos. Aqui, por exemplo, dentro de andamentos de processos, eu consigo, a partir de qualquer campo que eu conseguir, na verdade, alimentar o Legal One, depois aqui dentro eu consigo aplicar filtros. Muitos clientes, né, têm um desprendimento de tempo enorme para conseguir aqui ter uma gestão, por exemplo, de processos que estão parados há um determinado tempo. E
o usuário, ele tendo aqui a criação uma única vez desse relatório, tá? Exemplificando aqui para vocês, existe a possibilidade de uma configuração para que, ao invés do usuário, toda vez precise entrar no Legal One, criar ali o relatório, aplicar o filtro, né, os filtros que ele quiser, ele já consegue aqui configurar a recorrência e consegue também indicar para quais destinatários esse usuário deve ser enviado com recorrência, com a identidade do escritório, com a logomarca. Então, é uma funcionalidade, até mesmo pela possibilidade de criação de campos personalizados, né, que o Legal One disponibiliza, é uma funcionalidade que depois que o usuário tem um sistema implementado, coloca para a gente como o divisor de águas dentro do escritório, porque às vezes eram dias para conseguir estruturar um relatório para poder enviar para o cliente, e isso se torna algo automatizado a partir da utilização do Legal One. Algum ponto aqui a complementar, Fernanda? Eu ia contar uma história de um cliente que eu atendi, acabei de me lembrar disso, que ele era essa situação, ele atendia pessoas jurídicas e aí exigia-se dele um envio de relatório mensal sobre andamentos processuais, informação do risco processual. E aí, nesse bate-papo que eu estava tendo com ele, eu perguntei como que ele fazia isso. E aí ele falou, Fê, a gente faz manualmente, e além da gente fazer manualmente, eu tenho um outro grande desafio. Por quê? Os meus advogados fazem esse relatório, só que tem muita informação que está só na minha cabeça. Então, eu ainda tenho que revisar esse relatório depois para poder aí sim enviar. E eu falei, quanto tempo você tem demorado para fazer isso? Ele falou assim, eu não sei te falar, porque eu não estou conseguindo fazer isso. Eu estou deixando de enviar o relatório. Isso impacta diretamente no tipo de serviço que a gente presta para o nosso cliente, né? De não conseguir prestar uma advocacia personalizada, voltada para as necessidades de cada cliente. Então, foi um ponto que eu lembro que, quando a gente mostrou dentro do Legal One, ele ficou muito satisfeito e virou o nosso cliente depois, que era um grande gargalo da operação dele dentro do escritório, essa falta de automatização dos relatórios, né? Legal. É uma ferramenta que a tecnologia já faz, né? Então é desnecessário perder tempo com atividade que não gera lucro, né, na rotina do advogado. Exatamente. Os dados que a gente está mostrando aqui, pessoal, são fictícios, tá? Mas eu vou mostrar também outra constante atividade repetitiva aí dentro do escritório, que é com relação à geração de documentos. Eu vou simular aqui a criação, né, de um documento padrão envolvendo procuração. E aí, vocês vão ver que com a ferramenta, o sistema ele já proporciona para o usuário o preenchimento, né, das informações que são variáveis de forma automática. Então, ao invés do usuário ficar lá desprendendo tempo, copiando, colando, preenchendo do zero, né, mas substituindo manualmente cada dado daquele novo cliente, o Legal One já dá também para os usuários essa automatização de documentos por dentro do Legal One. Exatamente. O escritório vai poder subir seus modelos de petição de acordo com a forma que ele gosta de redigir, podendo inclusive colocar uma marca d'água, né, com o nome do escritório, podendo colocar logo do escritório. E a partir do momento que ele sobe esses modelos dentro do sistema, o sistema vai aproveitar as informações que já foram inseridas em outro momento. Lá, por exemplo, nesse caso de procuração que a Gilisa mostrou para vocês, ele pega as informações do meu cliente que já foram inseridas lá no módulo de contatos e já preenche essas informações de forma automática para mim, passando depois que eu gero esse documento e envio para o meu cliente para assinatura, né, no caso da procuração. Dando continuidade aqui à nossa conversa, Fernanda, pessoal. deixa eu só complementar, só para o Claro. pessoal ter essa também noção com relação à organização dos documentos. Nos Perfeito. módulos, aqui eu entrei dentro de processos, tá? Vocês terão, né, a seção GED, em que de forma organizada vocês conseguirão aqui anexar os documentos correspondente às respectivas pastas, tá? Então, é também uma funcionalidade que viabiliza aí toda uma digitalização, né, com relação aos documentos do escritório e uma facilidade na localização também desses documentos por pasta. Perfeito, Gilisa, muito Obrigada, bem Fê. lembrada. Nada, Obrigada. imagina.
E isso, inclusive, contribui para aquela questão de acessibilidade que você comentou de qualquer lugar que o escritório estiver trabalhando, né? Qualquer lugar que o Exato. profissional estiver usando o LegalOne, ele vai conseguir acessar os documentos que foram ali anexados, documentos estes que vão estar em nuvem e que também vão estar protegidos por todos os nossos aparatos de segurança, conforme a Gilisa comentou lá no início com vocês. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês, que a gente identifica muito aqui, pessoal, que é um desafio quando a gente não tem um software de gestão jurídica, é uma falta de visibilidade e de um controle mais efetivo sobre a agenda dos profissionais do escritório. O que isso pode acarretar de desafio, né, no dia a dia desses profissionais? O primeiro desafio que a gente listou aqui, que eu acho que é o maior medo de todo advogado, é perda de prazo processual. A gente sempre brinca que prazo é a vida do advogado. É clichê falar isso, mas é real. Então, se a gente for parar para pensar num escritório onde cada profissional tem a sua agenda em separado, tem um que faz na agenda do Google, outro do Outlook, outro gosta da agenda de papel, onde ele anota ali os prazos dele. Imagina só se acontece algum imprevisto com esse profissional e, porventura, ele não consiga dar visibilidade e efetividade para o cumprimento daquele compromisso. Nesses casos, essa informação ela não está visível para nenhum outro colega para que ele possa assumir aquela demanda. Essa falta de visibilidade centralizada, de controle mais efetivo, é um grande desafio que pode levar a tudo que a gente não quer, que é perder prazo. No LegalOne, pessoal, vocês vão conseguir fazer um controle mais efetivo de tudo da agenda desse profissional, através de um tratamento mais fácil, mais simples também das publicações. Então, a Gilisa vai mostrar para vocês um pouco do que seria esse fluxo, um possível fluxo dentro do LegalOne de trabalho, de rotina, onde essas publicações elas já chegariam de forma automática dentro do sistema, a partir das configurações, e a partir delas ele poderia tratá-las e já direcionar para a agenda dos responsáveis. Mostra aí para a gente, por favor, Gilisa. Mostra sim, Fernanda. Só voltando um pouquinho, gosto de comentar que aqui no LegalOne, dentro mesmo da plataforma, sem nenhuma integração inicialmente, o usuário ele já vai ter, através dos painéis, várias informações gerenciais envolvendo todos os módulos. E dentro de cada módulo, terá a possibilidade de ter os painéis respectivos, tá? Indo agora para essa parte de gestão de publicações, de prazo, né, que é algo muito colocado pelos clientes como um fator de preocupação, o LegalOne ele disponibiliza um módulo para essa gestão. Então, a partir daqui, a partir da leitura dessa publicação, tá, eu já consigo ter aqui a criação de uma tarefa. E essa tarefa, ela consegue ser elaborada, estruturada com a tabela do CPC e da CLT, que vai dar para o usuário aqui a possibilidade, envolvendo, por exemplo, esse item aqui da tabela, uma contagem de prazo automática e o usuário ele vai conseguir incluir aqui envolvidos, caso ele não seja, né, o executante dessa tarefa, seja somente, às vezes, o advogado responsável, mas será outro advogado que vai executar essa tarefa. E existe a possibilidade também aqui de controle, de lançamento, né, de configuração para lembretes, viabilizando a não perda desse prazo e uma facilidade também quanto à distribuição, né, dessas tarefas por dentro do LegalOne. Sim, Vale esse ressaltar... ponto, só Pode falar. complementando, Gi, esse ponto que você falou de distribuição, né, da possibilidade de você envolver outros usuários do sistema naquela tarefa, inclusive me lembrou um outro desafio que a gente escuta muito, que é essa dificuldade de distribuição, de delegação de demanda pelo gestor da área, por exemplo, pelo sócio, quem for responsável por esse controle das publicações. Porque quando a gente não tem visibilidade da agenda dos outros colaboradores, fica difícil a gente saber para quem que a gente pode direcionar aquela demanda, né? E aí essa possibilidade de centralização dessa visualização na agenda do LegalOne, de ver a agenda de outros usuários e de por dentro da tarefa já poder direcionar isso para quem precisa cumprir, é algo que facilita também bastante essa gestão da rotina, né? Legal. Eu voltei aqui para dentro de processos para comentar o seguinte: a gente consegue dentro do LegalOne ter, né, a gestão das publicações.
Nós também temos a gestão das movimentações dos processos nos tribunais de justiça, né, nos órgãos administrativos. As pastas são automaticamente alimentadas pelo robô. O usuário é notificado também por e-mail em até 4 horários por dia. E além do monitoramento de andamentos e de publicações pelo número do processo, o Legal One também proporciona o monitoramento das publicações pelo nome. Não é por CNPJ, não é por número de OAB. Então, aqui a gente consegue monitorar uma razão social, um cliente do escritório. A gente consegue monitorar os nomes dos profissionais jurídicos para que o usuário consiga ter uma advocacia preventiva com um pouco de ganho de tempo, tá? Perfeito, Gilisa. A gente, inclusive, já viu muitos dos nossos clientes utilizando essa possibilidade de monitorar o nome do cliente para agregar valor ao serviço que é prestado, né? Então, acaba Sim. tornando essa advocacia realmente personalizada e preventiva. Gilisa, Muitos usam até mostra um como forma de pouquinho para. prospecção, né? Alguns usam aí também Sim, até como forma de prospecção para entender ali o cenário de uma determinada empresa e conseguir apresentar possibilidades de um resultado melhor, né? Às vezes de menos perdas ou de mais uhum, ganhos dentro dos sim. processos. Isso é uma ferramenta bastante estratégica em vários sentidos, né? Segurança para uma dupla conferência das publicações, mas também como forma de prospecção e do atendimento mais personalizado dos clientes do escritório, sem dúvida. Eu ia pedir para você mostrar um pouquinho para a gente, Gilisa, de como que fica a agenda do Legal One. Sim. A agenda do Legal One, ela é compartilhada e colaborativa. Aqui, o usuário ele consegue ter o gerenciamento de outras agendas. Então, eu consigo ter aqui a visão, né, de compromissos, de tarefas envolvendo outros usuários do sistema. Eu consigo ter também a visão, né, no formato calendário, no formato de lista. E o mais bacana é que eu consigo ter uma visão geral da agenda do escritório, com as possibilidades de filtro aqui também, para ter um relatório aqui de tela mais prático, para inclusive poder viabilizar uma distribuição mais homogênea, algo que facilite, né, que não sobrecarregue somente um advogado, um colaborador especificamente, mas que o escritório tenha uma visão geral dos compromissos, das tarefas, dentro de processos, dentro de serviços, dentro da elaboração de contratos. Perfeito. Eu acho que esse ponto contribui muito para uma cultura ágil, que é um tema que a gente tem falado muito também, né? De como a agilidade tem saído só da tecnologia. Nós, como empresa de tecnologia, a gente já fala sobre isso há muito tempo, mas também entrado no mundo jurídico. E a cultura ágil, ela preza justamente por esse trabalho colaborativo que é propiciado pelo Liga One, por essa transparência de informações e por esse agir antecipado corrigindo a rota. Então, quando a gente vai em agenda do escritório, consegue perceber, por exemplo, que tem um profissional que está tendo um desafio de cumprir dentro dos prazos estabelecidos e que talvez ele esteja tendo algum impedimento para o atingimento daqueles resultados, para o cumprimento dos prazos, a gestão também vai poder atuar apoiando esse profissional e retirando esses impedimentos para que a operação ela tenha um fluxo bastante simples e bastante fluido, vamos assim dizer, né? Um Sim, outro ponto. eu Pode posso falar. compartilhar Claro. uma situação em que tive a oportunidade de iniciar um atendimento com o cliente e o problemaço lá no escritório era com relação à questão de agenda, porque havia um desprendimento de tempo, às vezes, o cliente encaminhava uma demanda, todo mundo recebia, né? Por e-mail, todo mundo recebia aquela solicitação de atendimento do cliente, e aí 2, 3 advogados pegavam aquela demanda para poder tratar e retornar para o cliente. E aí, só que 2, 3 pessoas, né, desconectadas, com as informações descentralizadas, tinham pareceres e apresentavam para o cliente pareceres diferentes. Então, além de um desprendimento de tempo duplo, triplo dentro do escritório, vazava uma desconexão, né, entre os advogados, uma descentralização, uma desorganização,
para o cliente do escritório, isso era muito ruim. Então, dentro do Legal One, a gestão dessas atividades, dessas tarefas, viabilizou com que o atendimento fosse mais assertivo, né? Não com tantos pareceres diferentes sendo retornados para o cliente do escritório, e com não desprendimento de tempo de vários profissionais, porque um às vezes gastava meia hora, o outro gastava 2 horas, o outro gastava 3, para uma mesma demanda que no final das contas ainda gerava descrédito para o escritório. Sim, bem complicado, né? É um desafio muito grande, realmente, que atrapalha internamente e externamente na imagem do escritório para com seus clientes também, né? Um outro ponto que eu ia citar, Gi, relacionado a esses desafios da não utilização da ferramenta, que a gente ouve muito, é uma falta de integração entre o jurídico e o financeiro. Fica parecendo, às vezes, que são áreas totalmente desconectadas, mas são áreas que precisam se comunicar de uma forma bastante efetiva. E aí, essa falta de conexão entre jurídico e financeiro, a gente percebe que ela pode levar, inclusive, à perda de valores que o cliente poderia ter obtido através de reembolso, né? Que são gastos que ele pode ter com processos ou até com demandas consultivas, que ele alinha que podem ser reembolsadas, mas que essa falta de comunicação impede essa cobrança desse reembolso depois. E aí a gente tem uma forma muito legal de fazer isso através do Legal One, facilitando essa comunicação, né? Sim, aqui dentro do Legal One, o jurídico ele consegue ter uma comunicação, né, interna, uma interação com o financeiro. Dentro aqui de gastos, o advogado ele consegue lançar aqui o valor a ser reembolsado, ele consegue anexar dentro aqui da ferramenta já o comprovante, né, a notinha, né, só arrastando, para que dentro lá do financeiro, em solicitações, seja analisado aquela solicitação de reembolso, aprovada, recusada, alterada, tá? E isso garante um controle com relação a esses gastos que podem ser reembolsados pelos clientes do escritório e uma gestão mais prática também para a equipe do financeiro, né? Para a equipe não precisar de, no final do mês, selecionar aquela quantidade ali de e-mails para poder fazer os lançamentos manuais e depois ter também a cobrança manual ali com o cliente do escritório. Podendo, dentro aqui de faturamento, o sistema proporciona a emissão também de nota de débito. Então, viabiliza, né, uma visão ali, um extrato de tudo que foi gasto nas respectivas pastas, para o cliente também ter uma transparência do que está sendo cobrado e por que, né, foi cobrado aquele valor. Então, dá para o escritório uma garantia de uma gestão mais prática, uma possibilidade de uma cobrança mais prática, o não desgaste, né, da equipe, porque fica uma parte de lançamento com o jurídico, outra parte de análise e cobrança com o financeiro, e uma transparência do escritório do que está sendo cobrado ao cliente. Sim, perfeito. É interessante também, pessoal, porque os advogados eles vão poder lançar esses gastos, anexar os comprovantes, sem que necessariamente eles tenham acesso ao financeiro do escritório, que é uma outra coisa que o pessoal costuma perguntar bastante, né, Gilisa, nas apresentações, nas demonstrações, que é, Fernanda, todo mundo vai ter acesso a tudo dentro do Legal One, inclusive ao financeiro do escritório? Não necessariamente. Né? A gente pode deixar a visualização das informações financeiras restritas para os sócios ou para quem for responsável pelo aspecto financeiro do escritório, e mesmo assim o advogado vai conseguir lançar essa informação e comunicar com quem for responsável pelo financeiro, já que ele vai fazer isso por dentro de uma pasta de processo, que é onde ele tem acesso e onde ele já trabalha no dia a dia dele. Né? Certo. Dentro de processos, dentro de serviços, a gente consegue estruturar, né, um controle de acesso. O sistema, o Legal One também é auditável, então viabiliza essa comunicação entre o escritório, mas cada um tendo acesso ali às informações que são pertinentes à sua rotina. Exatamente. Essa falta de integração entre o jurídico e o financeiro, gente, ela pode levar inclusive à perda de receita, tá? Por que eu estou falando isso? Hoje, dentro da advocacia, a gente sabe que existem várias formas de cobrar um honorário. Então, eu posso cobrar mensalmente, de forma avulsa, por atos praticados, por fase do processo. E esse tipo de atividade,
é algo de domínio do jurídico. Então, só o jurídico sabe se dentro daquele processo ele praticou um ato X ou Y. Só o jurídico sabe se dentro daquele processo ele já evoluiu de fase e a gente precisa realizar uma cobrança. Isso gera um desafio, porque se é o jurídico que tem essa informação, mas é o financeiro que faz a cobrança, como que essas informações elas vão se comunicar? E aí a gente tem uma possibilidade dentro do Legal One de criar o que a gente chama de regras de cobrança para permitir essa comunicação mais efetiva. A Gilis vai mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona. Dentro de contratos, quando o escritório celebra, né, um novo contrato de honorário, o Legal One ele dá a possibilidade de estruturar uma regra de cobrança de acordo com o que foi negociado com o cliente. E essa regra de cobrança, por exemplo, por êxito, por ato, por fase, por hora trabalhada, de forma estruturada dentro do Legal One, dá para o financeiro um gatilho, né, mensalmente para atuar de forma mais prática e assertiva quanto às cobranças que têm que ser feitas ao cliente. Sai daquela necessidade de o processo, né, saiu lá a sentença e a negociação dentro do contrato foi por êxito, por exemplo. Sai da necessidade de precisar de sair do Legal One para mandar um e-mail para o financeiro, para poder fazer um cálculo, né, dos valores, para repassar e aquilo poder correr o risco de ficar perdido, né? Então, o Legal One ele dá essa facilidade de comunicação direta e automatizada do jurídico, através da atualização das pastas do processo, diretamente com o financeiro. Perfeito, isso ajuda muito, com certeza. E quando a gente fala de integração de jurídico e financeiro, a gente tem que olhar isso num viés estratégico também, porque a gente está falando de uma empresa. Quando a gente não faz essa comunicação dessas informações, a gente passa a não ter visibilidade sobre qual área, por exemplo, do escritório é mais rentável. É muito comum a gente ver escritórios que atuam em diferentes áreas do direito. A gente atua em civil e trabalhista. Qual das duas áreas me traz um custo-benefício melhor dentro do escritório, uma maior rentabilidade? E não só quais áreas são mais rentáveis, mas também que tipo de contrato é mais rentável para mim, qual cliente me traz mais rentabilidade. Então, no Legal One, a partir do momento que tanto o jurídico vai nutrindo ele de informação, quanto o financeiro vai nutrindo ele de informação, essas informações elas vão se conectar para que a gente consiga trazer análises de uma forma muito simples para o gestor conseguir bater o olho ali e falar, olha, essa área que é mais interessante, vamos seguir uma estratégia de marketing, por exemplo, para trazer mais clientes dessa área, porque ela é mais interessante para a gente. Inclusive, eu vi isso acontecer na prática, sabe, Gi? A gente teve um tempo atrás um cliente que atuava justamente nessas duas áreas, civil e trabalhista, era ter um escritório de menor porte. E ele tinha demandas muito mais, um volume muito maior de demandas trabalhistas do que cíveis. E quando ele começou a fazer essa análise a partir dos dados que ele ia inserindo no Legal One, após um tempo ele comentou com a gente que ele percebeu que apesar dele ter um volume maior na área trabalhista, a área civil para ele era mais rentável. Então ele redirecionou a estratégia do negócio dele para atrair mais demandas cíveis, uma vez que essas demandas trariam um retorno financeiro mais interessante para ele. Então, não necessariamente ele precisou crescer a estrutura do escritório dele para ter mais rentabilidade. Ele só ajustou a rota dele para trazer aquilo que trazia mais retorno, que era o que ele estava buscando. Legal. E o financeiro do Legal One é um financeiro desenvolvido exclusivamente para rotinas jurídicas. Então, as nomenclaturas são voltadas para essa rotina, então faz com que seja um financeiro prático, né, de ser alimentado, usado. Basicamente aqui, os dois submódulos que são alimentados é contas a pagar e receber, né, receita e gasto, e o submódulo de solicitações. Os outros módulos, fluxo de caixa, visão de inadimplência, conciliação, análises, né, e relatórios, são espelhos das informações que o usuário alimenta somente nesses dois submódulos. E aí, falando com relação a essa parte que você colocou de análises, o Legal One dá uma visão, esse espelhamento realmente dessas informações, por exemplo, aqui em centro de custos. Deixa eu trazer aqui uma
uma data mais para trás para trazer mais informações. Exatamente aqui, o usuário ele consegue ter, né, uma visão das áreas operacionais, né, dos lançamentos, do que está sendo trazido de receita, do que está sendo trazido de gasto, para ele ter uma visão mais estratégia de qual área desenvolver, né, para qual área direcionar investimentos. Quanto à questão de atendimento ao cliente, aí dentro aqui do submódulo de análise, em unidade de custeio, deixa eu voltar aqui da mesma forma, eu consigo ter uma visão guarda-chuva que a gente fala, né? Por cliente, que aí por cliente tem os seus, por exemplo, o seu contrato de honorário, dentro dos seus contratos de honorário vinculado aos seus processos, e uma visão aqui se esse cliente com o contrato e com os processos está trazendo para o escritório lucratividade ou prejuízo. E dentro também do financeiro, né, a possibilidade de uma infinidade de relatórios, vários modelos também já prontos e a possibilidade também de estruturar relatórios personalizados, né, seguindo as colunas de acordo com a demanda, com a necessidade do cliente do escritório. Excelente, Elisa. Obrigada por compartilhar com a gente. O último tema que eu queria trazer, que a gente mapeou aqui para trazer para vocês, a gente poderia ficar horas falando, né? Mas como a gente tem um tempo limitado, a gente escolheu alguns que a gente tem escutado mais. E a gente não pode deixar de falar hoje da importância dos dados, né? Não ter informações centralizadas em uma única ferramenta pode trazer muitos problemas para o escritório. O primeiro deles é a dificuldade na gestão desses dados, uma vez que a gente não consegue extrair isso de forma fácil. Ah, eu tenho até os dados, mas cada um está numa planilha diferente. Tá bom, como que eles se comunicam? Isso impacta diretamente na estratégia do negócio, do escritório, ou seja, se eu não consigo analisar de forma efetiva os meus dados, eu não consigo transformá-los em informação, que é aquilo que me mostra qual ação eu tenho que praticar para atingir o objetivo do meu negócio. E também não consigo oferecer essas informações de uma forma mais efetiva para os meus clientes, que é algo extremamente importante na construção dessa relação de confiança, de transparência no fornecimento de um atendimento mais personalizado. Então, eu queria que a Gilisa ajudasse a gente mostrando aqui um pouquinho sobre algo que a gente tem dentro do Legal One também, que é o Analytics, que é essa possibilidade de transformar dados jurídicos em informação de qualidade para guiar o caminho que o escritório vai percorrer aí no mercado jurídico. O BI ele é integrado, né, ao Legal One, e o bacana é que a partir de qualquer relatório texto, hoje em dia os clientes, né, dos escritórios, principalmente departamentos jurídicos, empresas, vem pedindo algo mais prático, mais visual, ao invés do envio daquele relatório de 100 mil páginas com 800 mil dados, e num padrão mais moderno, num padrão mais visualmente prático, visual law. Então, a partir de qualquer relatório texto estruturado no Legal One, ou se você quiser importar um relatório que o cliente, né, do escritório quiser que a gente estruture aqui templates, KPIs, a gente consegue transformar esses relatórios texto em gráficos dinâmicos. Inclusive compartilhando o link para que o usuário tenha a possibilidade de acesso às informações a qualquer momento. E isso não somente, né, para os escritórios que atendem pessoa jurídica, mas também para uma visão prática dos resultados e uma análise interna. Então, é uma plataforma já integrada com o Legal One. A Thomson Reuters constantemente, né, busca a atualização da ferramenta, a evolução para conseguir manter os nossos clientes sempre competitivos e podendo, né, atuar, atender às novas tendências, demandas aí do mercado. Exatamente, como a Gilisa disse, isso ajuda tanto para uma visão interna de administração do próprio negócio, quanto também para envio de informações para o cliente de uma forma muito simples, né, gente? É até mais legal, mais intuitivo, mais fácil a gente visualizar por gráficos do que efetivamente por informações soltas, às vezes numa planilha de Excel. Então, ajuda bastante nessas estratégias também para o escritório.
Uma vez, Fernanda, eu posso só compartilhar aqui uma Claro, conta frase. pra gente. Eu fui num evento uma vez de empreendedorismo e um dos palestrantes colocou que ficou uma frase gravada para mim e, inclusive, né, tem super a ver aqui com o tema. Escute dados e não conselhos. Então, se o escritório tiver uma ferramenta que consiga proporcionar, né, uma segurança, uma centralização das informações, apesar de todas as possibilidades aqui de relatórios textos, com filtros, essa automatização também que o sistema proporciona. Mas se tiver algo integrado como aqui o Analytics, para que ele tenha uma visão prática e rápida dos dados, seja para um trabalho interno, como a gente colocou, ou para uma apresentação de resultados bacana para o cliente, é realmente algo sensacional, extraordinário, para que o escritório consiga colocar para o mercado toda a sua adaptação à modernidade. Sim, faz todo sentido, com certeza, Gi. Não tem como a gente falar hoje de estratégia sem falar de dados, né? A gente vive na era dos dados e esses dados é quem tem que basear as nossas decisões e não simples achismos que a gente tem do nosso próprio negócio. Até mesmo porque quando a gente fala do nosso negócio, da nossa área, a gente tende a ter muitas vezes um olhar mais viciado, né? De às vezes olhar sempre para o mesmo ponto e não ter uma visão geral, uma visão real do que está acontecendo. É legal a gente ressaltar também, pessoal, que esses dashboards que a Gelisa está mostrando para vocês, eles são personalizáveis. Então, a gente está mostrando alguns tipos de dashboards existentes, né, que a gente pode ter, por exemplo, um dashboard, como ela está mostrando, para falar de volumetria, para falar de contencioso. A gente pode ter dashboards para falar dos aspectos financeiros do escritório. A gente pode ter dashboard para falar da tendência daquele processo, análise de risco, provisionamento. Então, tudo isso vai ajudar a gente ter uma atuação mais estratégica nas nossas demandas processuais e internamente no escritório, né, enquanto negócio mesmo. Bom, pessoal, a gente separou aqui no final alguns minutinhos para responder perguntas ou curiosidade de vocês. Se tiver alguém com alguma pergunta para fazer que ainda não tenha colocado aí no chat, fique à vontade para colocar e compartilhar com a gente, até compartilhar se vocês concordam com esses desafios que a gente abordou aqui, se fez sentido tudo isso que a gente compartilhou com vocês. E eu separei aqui, Giris, algumas perguntas que foram enviadas pelos colegas que estão assistindo. Inclusive, separei 3 aqui que, a princípio, me soaram bem familiares. A gente escuta isso muito nas apresentações, nas demonstrações que a gente faz para o mercado. A primeira delas aqui foi o seguinte: e quanto à atualização do sistema, existe algum custo adicional para que sejamos beneficiados por elas? Existe. O escritório, de mês em mês, recebe um boleto surpresa. Atualizou o sistema, um boleto surpresa. Não, isso aí, essa frase é o que eu escuto constantemente dos clientes que chegam para a gente para poder analisar, validar, né, a aderência funcional do Liga One, justamente por ter esse problema de constantemente precisar atualizar a ferramenta para não ficar algo lá estagnado, obsoleto e ter um investimento constantemente adicional. O Liga One, ele tem atualização constantes, sem custo adicional para o escritório. Então, nesse momento, nós temos uma equipe de desenvolvimento já programando, né, para a próxima atualização e sem custo adicional para a base, né, do cliente se manter aí atualizada com novas benfeitorias. Perfeito. Até mesmo porque isso faz parte da nossa cultura, essa ideia de melhoria contínua, né? De saber que o mercado vai mudando, as demandas vão mudando, novas situações vão se apresentando e, consequentemente, a nossa ferramenta precisa se adaptar para atender os nossos clientes da melhor forma possível. Então, a gente entende isso não como algo adicional que eu vou ter que pagar mais para ter acesso, mas como uma melhoria da ferramenta para que ela atenda cada vez melhor os nossos clientes. Então, realmente não me dá susto não, Gelisa. Você quase fala que sim. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Então, não tem nenhuma cobrança adicional. É pago o valor que foi combinado ali inicialmente no contrato, mensalmente, e conforme as atualizações forem sendo feitas de forma constante, a ferramenta vai evoluindo e todo mundo vai sendo contemplado nesses benefícios.
Uma outra pergunta que fizeram aqui, Gelisa, foi se existe alguma limitação para acionamento do suporte em caso de dúvidas funcionais, né, ou técnicas. De novo, boleto surpresa. Também, nos momentos que você está fazendo, o pessoal esse pessoal deve estar em negociação, pronto para fechar com a gente, porque são as Sim. perguntas finais ali para, depois de toda a validação funcional, de todo, né, encantamento realmente pelo sistema, pelos diferenciais que a gente proporciona, o nosso atendimento pós-venda é o que arremata, porque o usuário ele vai ter suporte técnico, suporte funcional, que são os tira-dúvida, né, de forma ilimitada, sem custo adicional, de várias formas, por e-mail, telefone, então atendimento humanizado, por WhatsApp. Então, a gente tem uma equipe aqui, especialista, técnica, funcional, para atender de segunda a sexta, de 9 às 18, de forma ilimitada e sem custo adicional, os usuários do Liga One. Sem Perfeito. Não é surpresa. robô, viu, gente? Não é robô, por favor. Ninguém gosta de ser atendido pelo robô. Você está ali com Atendimento dificuldade de humanizado. fazer alguma coisa, você liga e aí fica aquele robô ali e você não consegue resolver o seu problema. Então, a gente não acredita nisso. A gente acredita no atendimento por um profissional capacitado, um especialista na ferramenta que vai te direcionar e vai dar todas as orientações necessárias para que vocês consigam utilizar a plataforma da melhor forma possível. Então, esse pós-venda, eu assim, sou super fã mesmo. Eu acho que é um dos nossos grandes diferenciais. E nos eventos que a gente participa presencial, que a gente encontra alguns clientes, que é a oportunidade que a gente tem de ver algumas pessoas que viram até nossos amigos, né, com o passar dos anos, é sempre um ponto que eles ressaltam de como a gente se preocupa com esse processo de pós-venda, né? Então, a gente tem uma equipe para suporte, uma equipe para cuidar da experiência, do sucesso dos nossos clientes enquanto estiverem na casa. Porque, apesar da gente ser do comercial, nosso objetivo não é só trazer vocês para cá, é que vocês fiquem aqui, gostem de estar aqui, que realmente seja uma parceria de sucesso, onde a gente cresce, mas vocês crescem também. Então, realmente é um ponto que a gente se orgulha bastante. Por último, deixei uma outra pergunta aqui que está até bem relacionada a esse ponto que a gente estava falando agora de pós-venda, né? De como que é a jornada do cliente depois que ele entra aqui. Se existe algum acompanhamento ao escritório no início da contratação, né? Depois que ele fecha o negócio com a nossa equipe comercial. Sim, a gente tem o cuidado de entender o cenário de cada escritório inicialmente. A gente tem o cuidado de tentar viabilizar uma celebração contratual que vai proporcionar essa parceria aí de longa data. A gente tem cliente na nossa base de 15, de 20 anos. Então, a nossa maior preocupação aqui não é somente validar a aderência funcional do sistema, mas também conhecer o escritório para poder sugerir a melhor implantação possível, envolvendo consultoria, com os respectivos pacotes, né, as opções que a gente disponibiliza de horas, de diárias, um treinamento para a equipe ter uma independência funcional, apesar de ter o suporte para qualquer esclarecimento de dúvida de forma ilimitada e sem custo paralelo, né, a mensalidade do sistema. Nós temos também um acompanhamento, como você colocou, por um analista de forma personalizada, né, Customer Success, né, o nome top, que é a pessoa que garante o sucesso e acompanha a jornada da conta do escritório de forma bastante ativa, de forma bastante próxima. A Thomson Reuters, ela tem um cuidado e uma preocupação muito grande e uma responsabilidade também, né, junto com o cliente, antes da celebração do contrato, durante a implantação e depois, porque o nosso objetivo é que realmente os clientes sigam ali uma lista, né, no nosso site de cases de sucesso, de como o Liga One contribuiu para uma melhor produtividade, para um crescimento de receita, para um crescimento de demanda, mantendo o mesmo número de pessoas e sendo algo mais lucrativo, mais viável para o escritório. Então, esse é o nosso objetivo diário, manter os nossos clientes satisfeitos e competitivos no mercado. Perfeito. E eu acho que um ponto importante ressaltar, que eu vejo muitas pessoas com dúvida, né? Às vezes fala Thomson Reuters, né? Por ser uma multinacional, as pessoas acham
que as nossas soluções elas são voltadas apenas para escritórios enormes, gigantescos, com milhares de funcionários. Isso não é uma verdade, tá, pessoal? A gente consegue acompanhar desde o advogado que atua sozinho, que tem um escritório que é só ele, Deus e o Liga One, até o momento que ele quiser crescer estrutura, né, e tornar a sua operação realmente mais complexa. Porque o que a gente vê muito aqui é que não necessariamente aquele que é pequeno ele quer crescer a estrutura. Isso é uma coisa que eu aprendi desde que eu vim para cá. Não necessariamente o crescimento é aumentar o número de funcionários. A gente pode falar de um crescimento de receita, de produtividade, de qualidade, de agilidade, né, de atendimento personalizado. Então, independente do objetivo do escritório, se ele quer se tornar uma grande empresa ou não, se ele quer permanecer pequeno, quer ser um escritório pequeno, mas com uma atuação muito efetiva, né, com um nome interessante no mercado, né, focado também na reputação dos escritórios, que é algo extremamente importante para um advogado, a gente vai estar conseguindo acompanhar isso em todas as fases, em todos os contextos, né? Porque o próprio Liga One, ele possui versões diferentes, né, com diferentes funcionalidades que vão acompanhar essa complexidade da estrutura, bem como esse ponto que a Gelisa trouxe da implantação. A gente tem, se tiver uma estrutura menor, implantações que são mais simples, né, porque não tem uma complexidade tão grande de operação, e havendo a necessidade de algo mais complexo, de parametrizações mais específicas dentro da ferramenta, a gente também tem uma equipe capaz de fazer isso da melhor forma possível. Então, fiquem tranquilos que a gente vai conseguir acompanhar vocês em toda essa jornada da carreira profissional de vocês. Bom, mais um ponto, Gi, que você queira acrescentar? Não, acho que a gente conseguiu explanar bastante as funcionalidades, né, do Liga One. Conseguimos aqui compartilhar o nosso cuidado, que eu acho que é um ponto muito importante, né, que a gente tem com os nossos clientes. Nosso foco é o cliente. Critério também de segurança, através da plataforma, do acesso, essa despreocupação que o usuário tem com relação a banco de dados, a hospedagem, a backup, pela parceria que a Thomson Reuters tem com a Microsoft, né, empresa renomada no mercado de tecnologia. Acredito que a gente conseguiu abranger aqui vários pontos, mas os nossos contatos pelo LinkedIn, meu nome é esquisito, é fácil de achar. Se quiser bater um papo, entrar em contato, eu estou à disposição para a gente agendar um outro bate-papo, esclarecer dúvidas, reapresentar o sistema de forma mais personalizada. Estamos aí à disposição. Perfeito, pessoal. Obrigada pela audiência, obrigada, Gelisa, pela parceria. É sempre bom falar com você, aprender muito com você. Que é isso, obrigada pelo convite. Foi um prazer. E como a Gelisa falou, nossos contatos estão à disposição lá no LinkedIn. Se vocês quiserem bater o papo, entender um pouco mais, tirar qualquer outra dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigada, Gelisa, Fernanda, por esse painel aqui tão interessante e relevante para o mercado jurídico. Acredito que vocês consigam aí, com esse painel de hoje, apoiar muitos escritórios de advocacia, né? O objetivo é esse, sempre apoiar e impulsionar, né, para as novas mudanças e atualizações do segmento jurídico com a tecnologia. Então, é isso. Muito obrigada por terem aceitado o convite, ministrado essa data relevância. Agradeço muito a nossa audiência por terem ficado até aqui participado conosco. Enviei para todo mundo aqui no bate-papo o link, né, do LinkedIn das palestrantes, para vocês entrarem em contato, caso queiram. E essa gravação ficará disponível em alguns dias no nosso site, www.thomsonreuters.com. Obrigada a todos pela participação e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.